todos. Nós vamos dar continuidade nesse mês de maio, mês da família. A semana passada nós falamos sobre a família, a sua essência. Nós falamos sobre o casamento, os seus aspectos, o casamento e seus propósitos, e as 4 bases para o casamento cristão, que é um deixar geográfico, um deixar financeiro, um deixar emocional, é um deixar para o noivo e para a noiva também, quando eles estão preparando para se casar, é um deixar, é um ato público. E hoje nós falamos acerca desse compromisso que a mulher se une, ao seu marido e vice-versa, que é um relacionamento permanente, monogâmico e um relacionamento exclusivo. Falamos dessa unidade do casamento, que nós falamos da necessidade, que a unidade, para haver unidade são necessárias 2 pessoas, que falem a mesma língua, que estão no mesmo pensamento, que tenham comunhão entre si. E hoje nós falaremos acerca da família e seus membros. Nós falaremos sobre a família e seus membros. Nós lemos aqui o Salmo 128, que ele é bem específico para a família, é o temor de Deus e a felicidade no lar. Então, a felicidade do lar, ela é a consequência do temor de Deus. Se há temor de Deus na família, há felicidade. Se há temor de Deus na família, há paz. Se há temor de Deus na família, há comunhão. Se há temor da família, há entrega. Se há temor de Deus na família, há renúncia de ambos os lados. Se há temor de Deus na família, há a felicidade no lar. E hoje nós vamos falar acerca da família e seus membros, e vamos ver aqui primeiro o padrão divino para a família. Então primeira parte que nós vamos ver é que Deus ele tem ordenado a família conforme o princípio de liderança. Deus ele ordena essa família colocando conforme o princípio de liderança. E nós estamos hoje no estudo bíblico e nós leremos a Bíblia hoje. Nós vamos ler Bíblia. Então eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 2 e o versículo 3, falando que Deus tem ordenado a família conforme o princípio de liderança. E o outro deixa aberto, me ajudem na leitura, irmãos, me ajudem. E o outro deixa aberto em Efésios 5, 23, e o outro abre em Colossenses 3, 20. Então é 1 Coríntios 2, 3, Efésios 5, 23 e Colossenses 3, 20. Então nós vamos ler então essa ordenança de Deus à família conforme o princípio de liderança. Quem achou, pode ler por gentileza o 2, versículo 3, capítulo 2, versículo 3 de 1 Coríntios. Isso, capítulo 2, versículo 3. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando sobre o caráter da sua pregação, o caráter do seu ensino, que ele está no meio do povo. Ele está dizendo que ele foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então nós vemos aqui que Deus ele tem ordenado a família conforme um princípio de liderança, e Paulo, como um líder nato que ele está dizendo que ele não veio aqui com sabedoria humana, ele não veio para impressionar ninguém, ele não está ensinando
para impressionar ninguém, para chamar atenção para si, mas ele está dizendo que ele foi em fraqueza, né? Como ser humano, tendo as mesmas fraquezas, mas que ele foi ensinar com grande temor e com temor e grande tremor. É que ele disse que eu estive entre vocês. Então, esse é um dos princípios da liderança do apóstolo Paulo: temor e tremor a Deus. Ele está demonstrando que ele está indo com a palavra de Deus. Ele não está aqui querendo demonstrar que ele é superior aos outros. Pelo contrário, ele está dizendo: eu sou pecador como vocês, eu tenho as minhas fraquezas como vocês. E da mesma forma, quando Deus ele traz esse padrão divino para a família, então ele ordena a família conforme o princípio de liderança. Assim como o apóstolo Paulo está liderando a igreja, assim também, os maridos precisam liderar a igreja, precisam liderar a sua casa. Precisam liderar a sua casa com muito temor, com muito tremor, não querendo passar por cima, nem dos filhos, nem da esposa, mas com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor, mas não deixando de ser líder. Então o homem, o cabeça da família, ele está, quando ele se casa, ele está no caminho do Senhor, ele precisa se conduzir numa forma como um líder da sua casa, como um pastor da sua casa. Mas tem que fazer isso com muito temor, com muito tremor. E fazendo isso com temor e tremor, eu conduzindo a minha família, liderando a minha família pelo Evangelho, liderando a minha casa pelo Evangelho, instruindo os meus filhos pelo Evangelho. Isso é uma boa liderança, com temor, porque aquele que tem temor e tremor, ele inicia a sua liderança na sua família com a palavra de Deus, ele não inicia sem Deus. Então Paulo está dizendo, ele está cuidando do povo, a pregação dele como um líder, não é palavras para chamar atenção, não é para ser melhor do que ninguém, para demonstrar sabedoria, não é isso, mas ele está dizendo que ele está indo com o coração fixado na palavra de Deus. Leia para mim Efésios capítulo 5, versículo 23. Efésios 5, 23. Vamos lá, meus irmãos. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, porque o marido é o cabeça da mulher, é o princípio de liderança. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, o marido ele precisa ter na mente esse princípio de liderança, que ele está liderando a sua casa, ele é o pastor da sua família. Não é o irmão Cristo que é o pastor da sua família, é você que é o marido que é o pastor da sua família, da sua casa, na verdade. Porque o marido é o cabeça da mulher, é ele que direciona, é ele que cuida, é ele que vai zelar, Por que Paulo está falando isso? Porque assim como Eva também estava sujeita a Adão, assim também as mulheres devem estar sujeitas ao marido. Talvez você pergunte, até quando eu tenho que estar sujeita ao meu marido? Você não deve, e quando eu não devo estar sujeito ao meu marido? É quando o teu marido te leva para pecar, aí você não tem que estar sujeito a ele. Nossa, irmão Cristo, eu estou falando, não, você não está pecando, primeiro é o Senhor. Primeiro é o Senhor. Se o teu marido te leva a pecar contra a santidade de Deus, você não deve obedecer. Mas se o meu marido é um líder, é um crente, um cristão, esteja sujeita com alegria. Mas essa sujeição como começa? Nós vamos ver aí sobre a submissão, que é muito distorcida, muito mal interpretada e muito mal entendida por muitas pessoas, por muitos casais, por muitos maridos. Tem muito marido machista por aí, nas igrejas, machão, Não é carinhoso, ele é bruto, ele é arrogante, ele é ignorante, ele não é um príncipe com a esposa. Tem muitos, fora não, dentro da igreja, porque não aprenderam ainda e exigem das suas esposas aquilo que ele não dá.
Ele quer a submissão da esposa, mas não ama a esposa como deve se amar, como Cristo amou a igreja. Então o apóstolo Paulo está falando aqui sobre o lar cristão, né? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha aí a missão do marido, é amar uma tal forma, meu irmão, como Cristo amou a igreja, como Cristo nos ama. Pare e pense como Cristo ama você. Olhe para os seus defeitos e seus problemas. Isso é difícil, não é? Cristo não te ama. Você pisa na bola, vira e mexe, não pisa? Cristo não te perdoa? Às vezes é zangadão, não é? Cristo não te tolera? Como é que eu tenho que me referir à minha esposa? Tem que tolerar, tem que amar, não é? Cristo não me ama assim? Ou não? Eu estou contando história aqui. Ou você é perfeito? Não, Cristo nos ama dessa forma. Marido, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então a igreja é a noiva de Cristo, e a igreja está sujeita a Cristo. Assim as mulheres devem estar sujeitas aos vossos maridos, mas Cristo ama a noiva, Cristo cuida da noiva. Pega o exemplo, como é que eu tenho que cuidar da minha esposa? Olha para Cristo, como Ele cuida da igreja, da sua noiva. É assim que você tem que fazer. Ah, mas Cristo é Deus. E o Espírito Santo? O Espírito Santo está aí para nos capacitar. A palavra de Deus está aqui para nos ensinar, para nos instruir. Seja líder da sua casa. Ame a sua mulher, ame os seus filhos. A mulher, sujeita ao seu marido. Essa sujeição, ela não vem por obrigatoriedade, ela vem por amor. É resposta do cuidado que o marido tem para com a esposa. A submissão verdadeira é a resposta do cuidado que o marido tem pela esposa. Então a esposa é submissa naturalmente. O marido não precisa dizer assim: eu sou o homem da casa. O dia que ele falar isso, ele já perdeu a rédea da sua casa. Lê para mim Colossenses 3:20. Então os filhos também têm uma obrigação, há uma liderança dentro de casa, e os filhos devem se arremeter a esta liderança que é os pais. Filhos, em tudo obedecei os vossos, aqui está no plural, não está no singular, os vossos pais. Obedeça pai e mãe, né? Pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então há uma gratidão diante do Senhor. Os filhos também devem obedecer essa liderança, mostrando que Deus ele tem ordenado a família conforme o princípio de liderança. Há uma liderança. As coisas não andam soltas, a família não anda solta, os filhos não devem andar soltos, mas deve ter uma liderança. Percebam que cada um tem a sua parte, tem o seu fazer na família. Nós vemos também aqui, falando também que o homem ele foi criado primeiro, depois a mulher foi criada. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8 e 9. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios 2, falando aí que o homem foi criado primeiro, depois a mulher. 8 e 9. Quem achou? O outro acha para mim em 2 Timóteo 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13 e 15. Mas pode ler para mim 1 Coríntios 2, versículo 8 e 9. Espera aí, meus irmãos, acho que eu errei aqui. 2 Coríntios. Espera aí. Eu acho que eu perdi isso aqui.
aqui. Vamos ler o 2 Timóteo, o capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13 ao versículo 15. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Recomenda essas coisas, dá testemunho sobre ele a todos perante Deus, para que vivem cumprindo as palavras e para nada aproveita, e servem para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como ele que não tem e se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. Aí, então perceba aqui, ainda falando desse princípio de liderança, que o homem deve estar aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Mas, irmão Cristian, eu não sou obreiro. Mas, meu irmão, quando você volta para sua casa e quando a sua esposa tem alguma dúvida acerca da palavra de Deus, você precisa estar pronto para poder instruí-la. Mas eu tenho que saber disso? Precisa estar pronto, precisa ler a palavra de Deus, para poder. Eu não consigo liderar, você não pode liderar a sua família, se não for pela palavra de Deus. Eu preciso conhecer, e vai ter momento que a sua esposa vai perguntar algo para você acerca da Escritura, e você precisa, pelo menos, falar algo para ela, e explicar para ela, pegar o texto, e ler. Olha, o pastor falou aquilo no culto, eu não entendi muito bem, vamos ler aqui novamente, e ajudá-la no esclarecimento da palavra de Deus. Mas nós vamos ver também que o homem, ele é incompleto sem a mulher como auxiliadora. Abre lá em Gênesis 2, versículo 18 ao 20, mostrando que esse homem é incompleto sem a sua auxiliadora. Gênesis 2, o versículo 18 ao 20. Quem achou pode ler. Do 18 ao 20. Então, o homem, ele estava incompleto sem a sua auxiliadora. E Deus então fez cair um pesado sono sobre o homem, e o homem adormece, e de uma de suas costelas o Senhor de uma de suas costelas fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Então o Senhor, ele preparou uma auxiliadora, não preparou uma escrava, não preparou uma empregada doméstica, ele preparou uma auxiliadora para andar lado a lado, para estar lado a lado com seu esposo. Então o homem, ele estava incompleto, até o ponto que Deus então cria da sua costela uma auxiliadora. O homem, ele não foi iludido na tentação, então falando disso, mas a mulher foi enganada, ela foi enganada,
no deserto, lá no jardim do Éden. Não foi o homem, mas foi a mulher. O homem, ele foi negligente, porque ele sabia, mas a mulher, ela foi iludida na tentação no Éden. Vamos lá abrir em 1 Timóteo capítulo 1, capítulo 2, 1 Timóteo 2, o versículo 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então Adão não foi iludido. Por que Adão não foi iludido? Porque Adão sabia da ordem de Deus. Isso aqui é muito sério, irmãos. Qual é o meu princípio de liderança? É alertar, é cuidar, é zelar pela ordem que o Senhor me deu. O que Adão foi negligente? Sim ou não? Foi ou não? Foi, irmão, fala com convicção, foi. Ele foi iludido por quê? Porque ele não foi iludido, ele não foi iludido, ele foi negligente. Eva foi iludida, Adão não. O que Adão deveria ter feito? Falou: Eva, Deus deu uma ordem e nós vamos cumprir. Você não vê isso na narrativa, você vê a narrativa andando, e ela ouvindo, acatando a voz da serpente e comendo da fruta. Ela pega da fruta e dá para Adão, e Adão consente e come. Adão não é iludido, a Eva foi iludida, mas o papel era do homem, era de Adão, de ter feito com que ela não comesse, Então nós vemos aqui esse princípio da liderança, e diante disso, o padrão então divino para a família ficou estabelecido então da seguinte forma. Então a mulher foi iludida, não foi o homem iludido, e aí nós veremos aí o padrão. Primeira coisa então que deve estar como padrão, Cristo como o cabeça do marido e Senhor da família. Esse deve ser o princípio da família cristã. Cristo em primeira questão, como o cabeça do marido e como o Senhor da família. Segundo, marido e pai como cabeça da esposa e a autoridade espiritual e principal sobre os filhos. Então primeiro vem Jesus, depois vem marido como cabeça da sua esposa. Ele precisa ensinar, ele precisa cuidar, ele precisa zelar, e também como autoridade principal sobre os seus filhos. Depois vem a esposa e mãe, a esposa como auxiliadora do marido, a esposa como autoridade secundária sobre os filhos, e depois vem os filhos. Em quarto lugar vem os filhos, obediente aos seus pais. Então você vê essa forma de família, esse padrão divino para a família. Em primeiro lugar precisa estar Cristo, em segundo lugar o marido e o pai, em terceiro lugar a esposa e mãe, em quarto lugar os filhos, em sujeição aos pais, ao marido e à mulher. Mas isso só tem harmonia quando a família teme ao Senhor, quando a família anda nos seus caminhos. E aí agora eu quero falar com vocês sobre o padrão divino para o marido, falando como liderança. À luz da Bíblia, nós percebemos claramente que Deus confiou a função de liderança da família ao marido. Deus confia a função de liderança da família ao marido, e há um profundo anseio na esposa de ter uma liderança espiritual em sua vida. Então, quando o marido não providencia essa liderança ou demonstra desinteresse em ser um bom líder, então ela encontra dificuldade em confiar completamente nele, e pode até buscar liderança em outros. Então a esposa, ela busca essa liderança no marido, ela conta com o marido para liderar, para governar a sua casa. Ela busca isso, e é isso que as esposas buscam nos maridos. É isso que as nossas esposas esperam de nós, uma liderança
uma boa liderança, que governe a casa, que instrui a família, que instrui os filhos. Agora, como que não se deve liderar? Nós vamos ver aqui como que nós não devemos liderar. Primeiro, nós não devemos liderar como um marido ditador, né? Tem marido que é ditador, um grande ditador. Ele usa a sua posição para liderar a sua família. Ele usa e abusa da sua posição para liderar a família. Ele quer liderar a família no grito, ele quer liderar a família na ameaça, ele quer liderar a família na força, na marra. Isso não funciona. Isso é a maneira de como não se deve liderar. A segunda coisa é o marido democrático. Então tem o marido ditador, é aquele que usa da sua posição para mandar na família. Segundo, tem o marido democrático, ou seja, as decisões são baseadas em votações. Nós vamos votar, né? Ele não toma decisão. A democracia é para ele, boa noite, é para ele tomar uma decisão, mas ele é democrático, e nessa hora a democracia não funciona. A democracia nessa hora, ó, péssimo, porque é coisa que ele tem que tomar decisão. Eu me lembro do meu ex-patrão, que hoje é um grande amigo meu de eu frequentar a casa dele. Ele me ensinou, quando eu trabalhava ainda jovem com ele, ele fazia as coisas de propósito para ver qual seria a atitude dos funcionários. Então ele derrubava alguma coisa no chão para ver se eu ia pegar ou se eu ia passar por cima, para ver se eu só faço aquilo que manda ou se eu tenho uma visão, uma percepção de tomar atitude, tomar decisão. E a gente foi aprendendo assim, esse bom ensinamento do meu ex-patrão. Então há momentos que a democracia aqui na família não funciona. Então tem aquele marido democrático, que as decisões são baseadas em votações, ele tem que tomar a decisão, e ele fica em cima do muro, não sei, vamos decidir aí o que a gente vai fazer. É uma decisão do marido. Então essa forma de democracia é uma forma de que não deve se liderar. Mas há também aquele marido teimoso, ele nunca admite que está errado. Marido teimoso, ele nunca admite que está errado. Às vezes eu sou teimoso, viu, irmãos? E aí eu tenho que baixar a cabeça, estou errado. Pedir perdão. Nós homens, nós temos que pedir perdão. Tem que pedir perdão para os nossos filhos. Eu já errei com meus filhos, eu já pedi perdão para eles. É aceitar que errou. Pai, eu não errei. Errou, filho. E aí você vai perceber que você está errado. E você tem que ter humildade. A hombridade. Diga para teu filho: meu filho, me perdoa, você estava certo, eu estou errado. Tem marido que é teimoso. A esposa está falando, está avisando, mas ele está teimando. Aí dá tudo errado, aí ele vai culpar a esposa. Teimoso, ele não admite o seu erro. Esse é o marido teimoso. Ele não admite, não pede perdão para a esposa. Tem aquele marido também insensível. Ele não demonstra percepção sábia no lar, ele não tem uma percepção sábia dentro do lar. Ele não consegue pegar as coisas dentro, ele não consegue aprender as coisas dentro do lar e trazer um ensino sobre isso, né? Olha, você pode aprender com isso aqui, você pode aprender com isso aqui. Hoje foi aniversário do Christopher, né? Está sendo aniversário dele. E eu tinha feito uma promessa para ele. E eu levei a bicicleta dele para arrumar, e eu só trocaria o pneu da bicicleta dele. Só que além do pneu, eu comprei outros detalhes na bicicleta, deixei a bicicletinha dele bem equipada. E aí, é ter a percepção de ensinar o filho. O que eu fiz? Filho, eu conversando com ele: você percebeu o que aconteceu com a sua bicicleta? É, pai, era só para colocar o pneu, o senhor fez tanta coisa na minha bicicleta. Então, meu filho, assim Jesus também faz conosco. Jesus, Ele nos dá muito mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós pedimos. É assim que Jesus faz com a gente. Tem tanta coisa que a gente não pediu, que a gente não merece, e Jesus dá. Você percebeu? É assim que Jesus trata a gente. Então, é perceber, é demonstrar a percepção sábia de você
naquele momento, naquela ocasião, no seu lar, com seus filhos, com a sua esposa, com a sua família, aproveitar a oportunidade de falar de Jesus para ele também, ensiná-lo nas coisas diárias da vida. Então o marido incisivo, ele não demonstra percepção no lar, ele não percebe as coisas, não aproveita a oportunidade para falar do Evangelho. Eu acho que para as pessoas ele é uma beleza para falar do Evangelho, mas e para o filho? E para a esposa? Tem que ter essa mesma beleza, essa mesma percepção com a esposa, com os filhos, dentro do lar, aproveitando esses ansejos, esses momentos para falar do amor de Cristo. E também, se tem um marido insensível, tem também o marido silencioso. Ele lidera seu lar sem comunicação verbal. Tem aquele marido que não fala nada. Ele lidera a família sem comunicação nenhuma. E ele acredita que a família tem que entender o seu silêncio. Está certo ou está errado? Está errado. O marido tem que ser comunicativo. Essa é a forma de como nós devemos, os homens, liderar a sua casa. Tem o marido também explosivo. A família nunca sabe quando ele vai explodir. Aquele marido explosivo, né? Pega todo mundo de surpresa. Ninguém sabe quando é que ele vai explodir. O marido perfeccionista, que exige tudo com extrema perfeição. Ele quer aquela extrema perfeição, mas ele não levanta um dedinho para ajudar, né? Mas quer perfeito. Mas ele não faz, mas ele quer perfeição. Ele mesmo não é perfeito, mas ele exige perfeição. Ah, esse negócio não está bom, esse negócio não está bem feito. Irmão, se não está bem feito, aquela história, pega você e faça você mesmo. Não é? A esposa está fazendo com carinho, da forma que ela pode, da maneira que ela pode. O que a gente tem que esquecer é grato, agradecer, mas eu não quero ser hipócrita. A questão não é ser hipócrita, a questão é ser grato, é reconhecer o carinho, a dedicação que ela está tendo e os cuidados que ela está tendo com você, com seus filhos, com a casa. Não seja um marido perfeccionista, porque você não é perfeito. Existe um marido crítico, em tudo ele vê algo errado, tudo está errado para ele. Ô meu irmão, eu aprendi uma coisa com meu amigo, irmão, saudoso pastor Rosivaldo. Uma certa feita na minha vida, eu fui fazer uma queixa para ele em relação à minha esposa. Sabe o que ele me disse? Ele me ensinou assim, faz muito tempo, muitos anos atrás. Ele falou assim para mim, eu era muito imaturo também no casamento. Ele me disse assim: eu acho melhor você parar de ficar olhando os defeitos. Com certeza a sua esposa tem muito mais qualidade do que defeito. Você já parou para olhar as qualidades dela? Acabou, não precisou falar mais nada para mim. Eu baixei a cabeça, já entendi tudo. Porque o marido, nós temos a mania de criticar tudo na esposa. Eu disse, meu irmão, quantas vezes a sua esposa se arrumou e você percebeu? Tem marido que a esposa muda, pinta o cabelo, corta, ele nem percebe. Estou mentindo, mulheres? É verdade. O marido não percebe. É aquele marido que está voando nas nuvens. Isso a mulher quer que você perceba, a sua esposa quer que você perceba. Se ela pintou a unha, ela quer que você perceba, porque ela está se embelezando para você. Então, não, na questão do marido crítico, não fique criticando a sua esposa. Com certeza, ela tem muito mais qualidade do que erros. E lembre-se que quando você vai criticar, se lembre que você também tem erros, que você também não é perfeito, que você não acerta tudo, que você não é joinha em tudo. Lembre disso. É olhar para a esposa, amar a esposa como Cristo te ama. Cristo me ama com todas as minhas imperfeições. Aí fica fácil. O marido brincalhão, não leva nada a sério. Tem esses maridos aí, moleque, não leva nada a sério, só brinca com tudo. Está falando de coisa séria, ele está lá brincando, eu acho que tudo é engraçado. Tem hora, não é que a gente não tem que ser feliz, tem que ser feliz, mas tem hora que nem tudo na vida é para brincar, é para levar a sério. A esposa quer seriedade em ocasiões. O marido infiel, que abala a confiança de toda a família, esse você já sabe, né? É o marido infiel, vai abalar toda a família. O marido indeciso, nunca toma decisões, sua liderança é passiva. O marido não pode ser passivo, tem que liderar, tem que estar à frente e tomar decisão. Ó, o que nós vamos fazer? O filho, a esposa está olhando para você, meu irmão. O que você vai decidir?
O marido não pode ser indeciso. Ele tem que tomar a frente. Ele tem que tomar atitude e tomar a frente. Essas são as maneiras de como não se deve liderar. Mas vamos falar como que se deve liderar. O que é um bom líder? Um bom líder é alguém que sabe onde vai e é capaz de levar a sua família consigo. Um bom líder, ele sabe para onde ele está indo. Um bom líder, ele sabe para onde ele está instruindo. Qual é o caminho que ele está levando a sua família. Ele sabe levar a sua família consigo. É alguém que é capaz e que sabe aonde vai e que é capaz de levar a sua família consigo. Um bom líder é o próprio modelo, e prova disso é o que a família é e faz como resultado da sua liderança. Então perceba, se a sua liderança é boa, a sua família vai ser boa. Hoje eu recebi 2 presentes pela vida do meu filho, 12 anos. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem me dado ele para cuidar dele nesses 12 anos de vida. É uma missão, meu filho é uma missão para mim. E outro presente que eu ganhei foi do meu filho Calil, 17 anos. Eu peguei a grade escolar dele, é só 10. No meio da pandemia, a escola dele, são 3 ou 4 que estão até hoje estudando. O resto sumiram. Meu filho mostrou: olha pai, está aqui a minha grade das minhas matérias. Ele só tirou um 9 só, que é inglês. O resto é tudo 10. Tudo. É lógico que eu abracei ele, beijei ele, dei parabéns para ele. Lógico que eu fiz isso. Meus 2 presentes. Mas meu filho estuda muito. Mas por que meu filho chega nesse patamar? A glória é de Deus. É por quê? Por causa da liderança. O pai, a mãe está ali em cima, ó, vai estudar. Quem estuda, um bom líder é o próprio modelo. Os filhos têm que olhar para os pais e ver os pais também fazendo, senão ele não tem incentivo, ele não tem vontade, ele não tem ânimo. E o filho falando: vai estudar. Esse é o modelo de como que se deve liderar. E aí nós vemos então uma boa liderança, nós veremos então um bom resultado para com a nossa família, para com a nossa esposa, para com os nossos filhos. Então uma boa liderança é essa. E nós vamos ver aqui características importantes na liderança. Primeiro, a presença do marido no lar e as prioridades do marido. Então, nós devemos colocar como liderança pessoas antes de coisas. Primeiro são pessoas antes de coisas. Então não adianta eu querer encher meus filhos, minha esposa de coisas, se eu não sou um marido presente, se eu não priorizo a minha esposa, se eu não priorizo os meus filhos. O lar antes da profissão. Não adianta você se matar de trabalhar e perder os seus filhos pelo vão dos dedos. O que eu já vi de famílias perder os filhos pelo vão de dedo, porque aquela ganância de ganhar, e perde a família, casamento sendo destruído. Eu conheci um casal, amigo nosso, que acabou de casar. A mulher foi trabalhar de dia e o marido à noite. Ele chegava para dormir, ela saía. Eles casaram e não dormiam juntos por causa do trabalho. O que aconteceu? Ele arrumou uma moça na empresa e ela arrumou outro rapaz na empresa. Separaram. A mulher que recebeu a traição, morreu de decepção. Morreu mesmo, literalmente. A moça morreu. Por quê? Porque a profissão vem primeiro, antes da família e dos filhos. Isso é pecado. Como que eu devo liderar o meu lar primeiro, antes da profissão? Como que eu tenho que liderar? Irmão Cristo, e você? Eu primeiro, a minha família, depois a igreja. Preste bem atenção. Primeiro a minha família, depois a igreja. Paulo disse: como que você vai cuidar da igreja do Senhor se você não cuida da tua casa primeiro? Então primeiro é a minha casa. A esposa, antes dos filhos. Se você cuidar da esposa, amar a esposa, ela cuidará bem dos filhos e terá cabeça para cuidar dos filhos. Filhos antes dos amigos. Antes dos amigos. E olha que está cheio de pai que larga o filho, joga futebol. Não é porque você joga futebol, tá? Mas é só um exemplo. Joga futebol com todo mundo. Pai, joga uma bola comigo? Ah, não tenho tempo. Né? Não tem tempo.
Vai andar de bicicleta, anda o dia inteiro, vai trabalhar. Pai, anda de bicicleta comigo? Não posso, estou cansado. Filhos devem ser antes dos amigos. As esposas antes de si mesmo. Primeiro o marido cuida da esposa, depois de si mesmo. Amar a esposa como Cristo amou a igreja é cuidar da esposa antes de si mesmo. Coisas espirituais antes de coisas materiais. E isso é grave, irmãos, é grave. Como tem famílias que cercam os filhos de tantas coisas materiais, mas os filhos são pobres espirituais. Cercam os filhos de todo chamego, de todo cuidado, de tudo, o que pede dá, o que pede faz, mas não cuida da vida espiritual do filho. A prioridade não é o espiritual do filho, esquecendo que o filho também precisa ouvir o Evangelho, que o filho precisa se converter, que o filho precisa de Cristo Jesus também. Então, como se liderar de maneira correta? Pessoa antes das coisas, o lar antes da profissão, esposa antes dos filhos, filhos antes dos amigos, esposas antes de si mesmo, coisas espirituais antes de coisas materiais. Então o marido, ele é comprometido com suas prioridades. E quais são as áreas importantes na liderança? As áreas importantes na liderança, então, devem ser o amor. O homem deve demonstrar o amor de maneiras práticas, não é só falar, de maneiras práticas. Demonstre que você ama, essa é a forma. São as áreas importantes na liderança. Ele deve amar de forma prática, ele deve ter emoção. O homem deve estabelecer o clima emocional no lar. Ele tem que ser aquele que apazigua a situação, tem que ter sabedoria. Paulo vai dizer: coabitai com vossa mulher com entendimento, vendo ela como um vaso mais frágil. Tem que coabitar com entendimento, tem que trazer calma, tem que trazer paz. Então o homem tem que ter essa emoção, ele deve estabelecer esse clima emocional no lar. Também a espiritualidade. O homem, ele é um sacerdote do lar, ele é um sacerdote no lar. Sobre as finanças, o homem deve ser um exemplo no lar como um bom despenseiro. Pode ser gastão, seu filho está olhando, seus filhos estão vendo: nossa, meu pai é gastão, minha mãe é gastão. Tem que ser um bom despenseiro no lar. Tem que ter também disciplina. O homem é responsável e principal, o responsável principal pela a orientação no lar. O homem tem que ter disciplina, tem que ter disciplina. Aí o filho vê o pai acordando meio-dia, esse filho vai acordar que hora? Aí ele vai começar a fazer as coisas. O filho está vendo o pai, está vendo o pai, a disciplina do pai. Ele não vê o pai tendo uma boa disciplina. O filho vai ter disciplina? Não terá. Ele não seguirá isso. Nós vemos também que, falando desse amor, olha comigo lá em Efésios, abra comigo Efésios capítulo 5. Efésios 5, o versículo 25 ao 27. Quem achou, por gentileza, leia para nós. Falando do amor, Efésios 5, 25 ao 27. Efésios 5, isso, o versículo 25 ao 27, é isso mesmo, pode ler. Versículo 27. Para apresentar a sua igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém a santa acima de Deus. Lê também o 28. Assim também, os maridos devem amar sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Olha aí, então nós vemos nesse amor essa definição, né, de amor, essa entrega que Cristo fez pela sua noiva.
o propósito da morte de Cristo com respeito à sua noiva, que é a santificação. E a santificação está falando aqui de separação completa para Ele. Então, marido, amai vossa mulher como também Cristo amou, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então é pela palavra que eu conduzo, é pela palavra que eu amo, é pela palavra que eu lidero, é pela palavra que eu instruo, é pela palavra que eu cuido, é pela palavra que eu priorizo, é pela palavra que eu amo, que eu devo demonstrar amor pela minha esposa. E vamos ver a definição de amor, João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então nós vemos que Deus ama e expressa o seu amor enviando o seu único Filho, Jesus Cristo. Ele demonstra o seu amor. O marido também não deve viver só de palavra, eu te amo, e nunca prova, nunca demonstra. Ele deve demonstrar esse amor. Lá em 1 João também, vamos ver logo o que está escrito em 1 João, capítulo 4, o versículo 10, olha o que ele diz aqui, 1 João 4,10: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É a definição de amor, é a entrega. Amar é se entregar. Amar é se entregar para o outro. A minha missão é fazer com que a minha esposa seja feliz. Essa é a minha missão, é amá-la, fazer ela feliz. Cristo não nos faz feliz? Sim, Ele nos faz feliz. Cristo nos satisfaz. Nós devemos amar a nossa esposa, se entregar, é uma renúncia. E também esse amor não é um amor eros, né? Não é um amor filéu, amor fraternal, é um amor ágape, um amor divino, pela palavra de Deus. Devemos amar pela a palavra de Deus. E esse amor espiritual, como amor? Como também Cristo amou a igreja. Como que eu tenho que amar a minha esposa? Como Cristo também amou a sua igreja. De que forma? Cristo, Ele amou sem ser amado. Cristo amou sacrificialmente, Ele se sacrificou. Cristo amou com propósito. Cristo amou voluntariamente. Cristo amou totalmente. Dessa forma que eu devo amar. Eu devo amar como Cristo ama, sem esperar nada em troca. Eu devo amar, eu tenho que me sacrificar. Eu tenho que amar com propósitos, voluntariamente, totalmente. Eu devo amar. Esse amor também que é amor como a seus próprios corpos, que nós lemos aqui no versículo 28. E amar como o próprio corpo é alimentar o corpo, é cuidando do corpo. Então cuide dela como o seu próprio corpo. Como que você cuida do seu corpo? Alimentando ele, cuidando dele, zelando dele. Você fica doente, corre para o médico. Tem uma gripinha, vai tomar um remédio. Tem uma dor de cabeça, cuida. Amar a esposa como Cristo amou é alimentá-la, é cuidar dela, coabitando com ela com entendimento, com discernimento. Lá em 1 Pedro capítulo 3 versículo 7, com discernimento, tendo consideração, com dignidade, sendo o alvo do amor. A esposa, amar com discernimento, consideração, com dignidade. Com discernimento é entender que ela é o vaso mais frágil, que ela se sensibiliza rápido, que ela é frágil. Deve amar com cuidado, ter cuidado. Amar tendo consideração é considerar tudo que ela tem vivido ao teu lado e tudo que ela fez por você, tudo que ela agiu por você, com dignidade. Ela deve ser o alvo do seu amor. E nós vamos ver aqui alguns alvos específicos. Por exemplo, ajudá-la a tornar-se santificada, pura e madura. Foi isso que nós vemos aqui. Nós devemos ajudá-la na sua santificação. Nós devemos ajudá-la na sua pureza e no seu amadurecimento.
Mas como que um marido que vive carnalmente pode, através da sua vida, a esposa ser mais santificada, pura e amadurecida? Nunca isso vai acontecer. O marido carnal não santifica a esposa. O marido carnal não traz pureza para a esposa. Mas o marido deve ajudá-la, tornando-se santificada, pura e madura. O marido deve ajudá-la a ser limpa pela palavra. Você deve conversar com ela, instruir ela pela palavra, cuidando dela pela palavra, deve ajudá-la, ler a Bíblia com ela, ensinar a ela acerca da Escritura, instruir ela acerca da Bíblia. É chegar em casa, você viu que o nosso irmão Christian disse, vamos ler essa passagem, vamos aprender com ela, vamos orar em cima dessa palavra, é santificá-la através da palavra, ajudá-la a ser limpa pela palavra, é ajudá-la a ser gloriosa perante os olhos do Senhor, é ajudá-la a eliminar defeitos espirituais. Tem mulheres que têm complexos, você precisa ajudar ela, instruir ela pela palavra, amá-la como ela é, amá-la como ela é. Eu sei que os irmãos viram aí esses dias, a Neide postou algo muito interessante acerca das suas rugas, né? Dos seus sinais. Eu amo ela do jeito que ela é. Ela não precisa fazer nada disso, né? Porque eu amo ela como ela é, como eu a conheço de dentro para fora. Externamente, todos nós estamos sujeitos. As minhas marcas virão também. E se eu quero ser amado como eu a amo, então eu devo amá-la como ela é, porque eu sei que no futuro ela vai me amar como eu sou. E não vai existir exigências de beleza, de estéticas. Ali ela não está fazendo desabafo, ela está louvando a Deus, porque ela chegou até aqui. E que aqueles sinais para ela não é problema, é experiência. Chegou até aqui, por quê? É de alguém que fala e que testemunha e que sabe que o marido ama do mesmo jeito. Então nós devemos amá-la, ajudá-la a eliminar defeitos. E aqui eu quero falar algumas maneiras práticas de alcançar os seus alvos. Como que o marido, depois nós vamos falar semana que vem o padrão da esposa, tá? Estou falando só do marido, mas vai ter para vocês também, para as mulheres, que é só o marido. Mas eu vou dar algumas maneiras práticas de alcançar os seus alvos, dos maridos. Primeira coisa, baseado em Provérbios capítulo 31, versículo 28 e 31, elogie sua mulher. Elogie ela. Deixa os defeitos de lado e olha mais para as qualidades que ela tem. Elogie o feijão que ela fez, elogie a roupa que ela passou. Pode até ser que não foi do seu jeito, mas agradeça, porque ela fez com carinho. Precisa aprender a ser sensível aos medos dela, tem que aprender a ser sensível aos medos dela. As nossas mulheres têm medo, e a gente precisa ser sensível aos medos dela. Irmão, é tão bom quando ela vem e debruça aqui no seu peito, buscando proteção. Isso é maravilhoso. Ela está dizendo, você é minha proteção, você me guarda dos meus medos. Seja sensível. O Diegão aí que está no caminho aí, né? Futuramente, o casamento o aguarda, futuramente, vá aprendendo aí. Demonstre afeição através de maneiras criativas. Demonstre afeição. Há quanto tempo que você não escreveu uma carta para sua esposa? Quanto tempo que você não pegou uma florzinha lá do jardim, da pracinha e levou para ela? Você arrebenta o coração dela fazendo isso. Foi no mercado, se lembrou dela, ela gosta disso, eu vou levar isso para ela. Demonstre afeições através das suas maneiras criativas. Desenvolva segurança no seu relacionamento com ela. Faça com que ela se sinta segura com você. E a segurança, irmão, não quer dizer força do braço, tá? Não é força, não é altura, não é isso. É segurança de um marido que está aos pés da cruz e que vai conduzir e sabe para onde está conduzindo. Então ela terá segurança com você. Providencie horas para conversas íntimas. Há quanto tempo você não conversa com a sua mulher intimamente falando? Né? Eu sei, está cansado, mas não vá para a cama, vira para um lado, o outro vira para o outro.
Pelo amor de Jesus, dá uma boa noite, dá um beijinho, faz um carinho, fale o que ela fez. Olha, aquilo que você fez hoje, elogie ela vai dormir nas estrelas. Acabou. Nem tudo é sexo, né? Nem tudo é sexo. Mas faça isso, providencie essas horas para essas conversas. Isso não é pecado não, irmãos. Isso não é pecado não. Valorize as suas opiniões. Não é porque você é o líder da casa que sempre você tem a razão, que ela nunca está certa. Valorize as opiniões dela. Acate, escute o que ela tem para dizer. Eu vou te dizer, teve muitas vezes, se eu não tivesse escutado a Neide, eu tinha quebrado a cara. Tenha humildade, escute a opinião dela. O que você busque a opinião dela. O que você acha? Eu estou pretendendo fazer isso. O que você acha? Valorize as opiniões delas. E por último, você deve encarar a sua esposa como a parte mais frágil. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 diz, você deve, vamos lá abrir, e nós vamos encerrar, capítulo 3, versículo 7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém, meus irmãos?